Paz do Senhor, meus irmãos. Uma alegria estar aqui nessa manhã. Você pode tomar o seu assento. Hoje eu vou começar um pouco diferente de quando eu começo geralmente. Você pode abrir a sua Bíblia em Jeremias 2, capítulo 2, verso 13. O Senhor compartilhou uma palavra no meu coração. E eu creio que Ele tem uma mensagem para nós nessa manhã. O intuito dessa palavra não é te fazer pular, não é fazer um movimento. O intuito dessa palavra é trazer o nosso coração para o lugar certo diante da presença do Senhor. É por isso que eu a anunciarei com todo o temor do mundo, diante desse Deus que nós sabemos que é santo. Eu vou ler alguns trechos anteriores, mas vocês podem ficar só no 13, porque eu vou ler intercalado. Eu vou começar no 2. Assim diz o Senhor: lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não se semeia. Verso 5. Assim diz o Senhor: que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo os ídolos sem valor e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou da terra do Egito e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, por uma terra de sequidão e sombras de morte, por uma terra em que ninguém passava e na qual não morava ninguém. Verso 8. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não tem proveito algum. Verso 13. Porque o meu povo cometeu dois males: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Verso 31. Vocês desta geração considerem a palavra do Senhor. Será que eu tenho sido um deserto para Israel, ou uma terra da mais espessa escuridão? Porque então o meu povo diz: somos livres para fazer o que quisermos, jamais voltaremos para ti. Esse texto ele se encerra em Jeremias 3, 13 ao 14, quando o Senhor diz para eles: somente reconheça a sua iniquidade, reconheça que você transgrediu contra o Senhor, seu Deus, e não deu ouvidos à minha voz. Voltem para mim, eu os tomarei, 1 de cada cidade e 2 de cada família, eu os levarei a Sião. Somente até aqui. Faz algum tempo eu estava numa conferência, enquanto eu estava fazendo missão na Itália, nós estávamos em Milão. E no final daquela conferência, um pastor anunciava a nós uma mensagem sobre a igreja perseguida. E ele falava tantas coisas e aquilo chegava ao meu espírito. E uma das coisas que ele falava era que dentro da igreja perseguida, a maturidade cristã chega muito mais rápido do que em igrejas que são livres. Porque lá você não tem tempo para brincar com Deus. Lá ou você é cristão ou você não é, porque o tempo da morte, depois que você se converte, está muito próximo. Para aqueles que assumem ser cristãos, as suas famílias viram as costas e eles têm que caminhar muitas vezes sozinhos, olhando somente para Cristo, e Cristo é tudo aquilo que eles têm em todo o tempo. Essa é a realidade da igreja por muitos lugares no mundo que por vezes nós não sabemos por causa da nossa ignorância. Enquanto eu estava nessa conferência, eu lembro que o Senhor me deu uma visão acerca do Brasil. E Ele falou muitas coisas sobre o Brasil, e Ele me mostrou muitas coisas que estavam acontecendo na nossa nação. Enquanto o Senhor falava comigo, um forte temor desceu. E eu comecei a sentir enjoo, e o Senhor me mostrava as coisas que aconteciam na nação brasileira, as coisas que aconteciam no altar.
não estava feliz com a situação e o cenário do Brasil. E aí você vai me perguntar, Juliana, por quê? Porque para o mundo, o Brasil é considerado uma nação cristã. Mas quando nós olhamos o que acontece dentro da nossa nação, não corresponde ao nome que nós levamos. Porque se o Brasil é uma nação cristã, por que é que nós vivemos cenários de violência tão aterrorizantes? Por que é que nós vemos os casos de divórcio aumentando a cada dia mais? Se você for parar um pouquinho para pesquisar os números de abusos que acontecem dentro da nossa nação, você vai perceber que nós, como nação brasileira, não estamos vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Se você parar um pouco, sair da sua bolha, porque é muito fácil, a gente chega aqui todo domingo, a gente vem no culto, a nossa família é bonitinha, e aí a gente não se importa com o que está acontecendo lá fora. Mas se você furar a sua bolha, sair um pouquinho da sua zona de conforto, você vai perceber o nível de pecado que está acontecendo na nossa nação. E você vai perceber também que não está existindo um posicionamento ativo da igreja brasileira. E eu falo isso com todo o temor do mundo. Deus sabe que eu não queria pregar essa palavra porque ninguém quer. Só que o meu compromisso é com a verdade. Eu não tenho compromisso em satisfazer o meu ego. Eu não tenho compromisso em falar palavras bonitas para mais um culto a gente pular, rodar, sapatear e os altares continuarem quebrados. Eu não posso me abster de anunciar a verdade. Porque quando nós saímos na rua para pregar o evangelho, a situação é triste. Antigamente você chegava para os mais novos, eles sabiam algumas histórias da Bíblia. Esses dias o meu irmão chegou para mim e falou assim, Juliana, nem as histórias da Bíblia os mais novos estão sabendo mais. E a gente olha aqui, ó, o que o Senhor está dizendo em Jeremias 2. O meu povo me abandonou. O meu povo se esqueceu de mim. O meu povo passou a viver em autonomia. E o que é autonomia? É viver uma vida que não pergunta mais a Deus o que deve fazer, aonde deve ir, como deve se posicionar. A nossa nação tem vivido uma vida autônoma, faz o que quer, da maneira que quer, só para alcançar o seu bel prazer. É um mundo vivendo em torno do prazer. Se você parar para pesquisar, você vai ver que eu estou te dizendo a verdade. O mundo está vivendo em torno do prazer. Então eu sou aquilo que eu quero ser, eu sou aquilo que eu sinto, mas eu não sou mais aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que ser. E os princípios vão se perdendo. Bem debaixo dos nossos olhos. E a gente não tem clamado por misericórdia. Eu quero que você pare para pensar quantas vezes você tem orado pela nação brasileira e quantas vezes você tem orado pelo mundo, pelos povos perseguidos, e após pensar isso, você pode repensar o cristianismo que você tem vivido. Porque se nós não podemos clamar ao Senhor, pedindo misericórdia pela nossa nação, que tipo de cristãos nós somos? Um cristão ocupado demais com os seus trabalhos? Um cristão ocupado demais com aquilo que quer fazer, com o seu lazer? Um cristão ocupado demais com os serviços da igreja, que não consegue olhar para o que está acontecendo na nossa nação? Se você olhar, tem algumas
algumas partes do Brasil isso não é mentira, em que mães levam suas próprias filhas para a beira de estradas e elas vendem as suas filhas para caminhoneiros. Isso está acontecendo na sua nação. Você já parou para perceber que crianças somem o tempo inteiro, são vendidas para tráfico de órgãos? Isso está acontecendo na sua nação. Isso não é normal. Isso não é normal. Quando nós vemos a situação de Israel, nesse tempo, a gente diz, nossa. Mas a gente não para perceber que nós estamos caminhando a passos largos para exatamente o mesmo lugar. Até quando a gente vai viver como uma igreja omissa? Eu não estou falando da igreja crescer em Cristo. Eu estou falando da igreja brasileira. Até quando nós vamos caminhar em omissão? Quando é que nós vamos parar tudo para jejuar, para orar e para dizer, Senhor, tem misericórdia da nossa nação? Eu fui à praia esses dias com meu irmão. Enquanto eu caminhava, eu comecei a me assustar. Talvez você se assuste com esse relato, mas eu vou falar à medida do que a Bíblia me permite falar, porque isso é um pecado e a gente não diz mais os pecados, porque a gente tem medo dos ataques que virão. Mas eu via vários casais homossexuais caminhando, mais do que casais héteros. E eu falei, o que está acontecendo com a minha nação? Onde estão as famílias? Quando é que se normalizou aquilo que não é normal? Meu Deus! Quando é que a gente parou de dizer é pecado? Não pode! Na minha nação não será assim! Mas é normal! Não é isso que dizem? Porque cada um tem que fazer o que quer. E se a gente fala em tolerância, mas eu sigo a Bíblia, e a Bíblia diz que é pecado, então eu não me importo com o que os outros vão dizer, porque a Bíblia está dizendo, é pecado, é pecado, é pecado. Eu não sigo o que os homens dizem, eu não sigo o pensamento desse mundo, não, eu nem sequer sou desse mundo. E nem você, aqui tu é peregrino. Então começa a agir como peregrino, embaixador da verdade do céu, dentro da sua nação. A gente tem que parar de propagar esse sistema corrupto e mentiroso. Chega! Porque o Senhor já não suporta mais. Você acha que está tudo bem? Quantos escândalos acontecem na igreja brasileira todos os dias? E ao invés de orar, você vai lá no Instagram e você republica. Você olha até o final, porque você acha que está tudo bem. Ei, a igreja também é sua. Você deveria chorar. Você deveria dizer, Senhor, tem misericórdia de nós. Você não deveria fofocar quando você vê. Não está tudo bem, não está tudo bem. Para de normalizar aquilo que não é normal. Não está tudo bem acontecerem pecados no altar e passarem pano na nossa nação como se fosse normal. Não está tudo bem. Não está tudo bem cobrarem milhões para poder pregar o evangelho. Não é certo. Olha para a Bíblia. Ela diz a verdade. Ela é a nossa regra de fé e prática. E não ache que o Senhor está se alegrando com o que está acontecendo. É bonitinho, né? Porque a gente sabe fazer um culto bonitinho. A gente sabe. Mas já parou para pensar
o que os olhos do Senhor contemplam quando Ele passa pela nação brasileira e vê tudo o que está acontecendo aqui, é uma vergonha. Eu lembro que antigamente, na época dos meus pais, para alguém cair em pecado era uma coisa surpreendente, não era normal. Hoje, a cada dia no Instagram, você vê uma notícia nova de um pastor, de uma pastora, de um músico, de um pregador, de uma pregadora, que se corromperam. E o nosso coração não chora. Porque a gente é bom, né? A gente acha que a gente é bom. A gente acha que nós somos os justos, os honestos, porque a nossa casa está de pé. Então a gente é bom demais para se arrepender pelos pecados da nossa nação. Está tudo bem na minha vida, então está tudo bem em tudo quanto é lugar, mas não está tudo bem. Eu queria que vocês conseguissem, ao menos uma vez, visualizar tudo o que está acontecendo na nossa nação. E perceber que muitas coisas que acontecem aqui são doutrinas de Satanás. Muitas coisas que têm acontecido no Brasil são doutrinas de Satanás para destruir famílias, para destruir a masculinidade, para destruir a feminilidade, para destruir casas, para deixar as coisas saírem dos princípios bíblicos. E aí o Senhor diz assim para a gente, como está escrito nesse texto: eu me lembro de quando você me seguia pelo deserto, em uma terra em que não se semeia, sem se preocupar com mais nada, porque eu era o seu amado e você era a minha amada. Às vezes eu acho que a gente avançou muito, sabe? E a gente deixou para trás muitos princípios que a gente deveria estar carregando. A gente não só quebra princípios, a gente também abandona eles muitas vezes. E ele disse, logo no início, havia um primeiro amor, uma fidelidade, uma devoção, uma dependência, uma proximidade, uma confiança. Houve um tempo em que nós andávamos mais perto de Cristo. Houve um tempo em que, com certeza, a primeira coisa que você procurava era Cristo. Os antigos contam que muitas vezes, quando alguém estava doente, não tinha carro, não tinha Uber, então a única coisa que eles tinham para fazer era uma oração. Isso é íntima dependência de Cristo. Quando o texto continua, ele diz: vocês trocaram a fonte de água viva por cisternas rachadas, cavadas com esforço humano. A gente trocou a fonte da água viva, que era o Senhor, pelos pensamentos desse mundo, pelo que a gente acha que é melhor, pelo que a gente acha que fica mais bonitinho. A gente troca a fonte de água viva pelos prazeres desse mundo o tempo inteiro. E não vem falar, eu não. Porque Deus conhece a nossa vida. Quando muitas vezes você pode estar trocando Ele por redes sociais, por relacionamentos, é o que a gente mais vê. Uma hora cristão assume um relacionamento, sai da igreja. Quantas pessoas trocam a Cristo por um emprego bom, por dinheiro, por fama, por status, por curtida? Pra quê? Isso é trocar manancial, água, direto da fonte, por uma cisterna que nem sequer retém aquilo que carrega. É trocar os tesouros do céu por aquilo que a terra corrói. O reino dos céus não é ganho por dinheiro. O reino dos céus não é ganho pelo seu melhor emprego, pelo carro do ano. Não,
irmãos, o reino dos céus não se vende. O reino dos céus não se compra. Não é assim que a gente vai a Ele, carregando um monte de coisas, não. A gente vai a Ele deixando tudo para trás. Foi Jesus quem disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não é pelos excessos, é pelas renúncias. Isso é cristianismo. Isso é o ensinamento de Cristo. Isso está na minha Bíblia, está na sua. Isso que nós devemos seguir, porque Ele é tudo que a gente precisa. Eu queria que a beleza de Cristo, ela te fascinasse a tal ponto que você não conseguisse mais olhar para nenhum outro lugar a não ser Ele. Eu queria que a beleza de Cristo fosse suficiente para o seu coração permanecer fiel até o fim, e não Cristo e mais alguma coisa. Porque se Ele não for suficiente, então nada é. O texto continua, já estou encerrando. E ele continua dizendo um discurso que eles carregavam naquela época, que é o discurso que a gente ouve hoje também. E esse discurso é assim, ó: nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Eu sou livre. Não é assim? O lema não é meu corpo, minhas regras, minha vida, eu que mando, eu que faço, eu que cuido. É isso que a gente tem ouvido, meus irmãos. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê um homem como Paulo, extremamente inteligente. Ele vai dizer assim, ó: eu me fiz escravo de Cristo. Eu me fiz escravo de Cristo. Enquanto todos gritam, eu sou livre para decidir o meu caminho, eu sou livre para escolher todas as coisas que eu quiser, eu sou livre, é tanta liberdade que as pessoas estão ficando doentes, porque existem inúmeras escolhas para fazer e nada é bom o suficiente. É a ciência que diz que a saúde mental das pessoas está impossível. Mas a gente comprou tudo isso com a nossa liberdade. Ainda que eu fosse livre, eu prefiro me fazer escrava de Cristo. Eu prefiro viver a minha vida inteira aos pés de Cristo, mesmo não tendo mais nada, do que viver uma vida inteira lá fora, gritando liberdade e adoecendo a cada dia. Essa vida é passageira, a Bíblia diz, é como uma fumaça. Mas nós caminhamos pela eternidade. Hoje o discurso empregado é o discurso a qual as pessoas substituem Cristo por coisas vazias. E elas se relacionam com pessoas que elas não deveriam se relacionar. Elas passam dias bebendo, dias usando droga, é verdade. E vai dizer para ele, pergunta a ele se está bom, se eles estão felizes. Eu converso com essas pessoas todos os dias, a resposta é a mesma, falta algo. Aí tu fala, mas e os ricos? É a mesma coisa, pastora. Eles dizem, falta algo. Eu entrei dentro de casa de mafiosos na Itália. O que eles mais tinham era dinheiro. Dinheiro e um vazio dentro de si. E olhavam para nós, esperando que a gente anunciasse a eles a única esperança que existe. Porque o dinheiro deles não comprou Jesus.
Espírito Santo. E esse texto se encerra dizendo: reconheça a vossa iniquidade, voltem-se a mim, e eu vos levarei a Sião. É como se fosse Cristo escrevendo uma carta para aquela nação e também uma carta para nós. E talvez você odiou ouvir essa mensagem, mas é isso que Cristo queria falar conosco. E ele finaliza essa mensagem dizendo: reconheçam a vossa iniquidade, se arrependam e voltem-se a mim. E se o seu coração é tão duro a ponto de você dizer que você não tem o que se arrepender, você deveria reconsiderar toda a sua posição como cristão. Se o seu coração é tão duro a ponto de você dizer: eu não preciso clamar por misericórdia, você deveria reconsiderar, porque você com certeza está parecendo mais um fariseu do que um cristão. Porque os religiosos não têm do que se arrepender. Eles acham que eles são bons e justos, mas nós conhecemos a nossa própria miséria. Nós sabemos que nós não merecemos nada, e que se não fosse pela graça do Filho de Deus, nós não teríamos nada. Estávamos perdidos em nossas iniquidades, em nossos pecados, mas foi a mão de Cristo que nos arrancou de lá. Se não fosse Ele, você não estaria aqui. Eu vou fechar essa mensagem com alguns dados que mostram como o nosso mundo está em crise. Mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos de saúde mental. Mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio. Mais de 700 mil pessoas tiram as suas vidas todos os anos, porque muitas vezes o Evangelho não chegou até elas. Oh, Espírito Santo. Ah, Jesus, 1,9 bilhões de pessoas se declaram sem religião. Estudiosos dizem que até 2036 o Brasil não será mais considerado plenamente cristão, mas será considerado daqueles que se dizem cristãos, mas abandonaram a igreja. Nós vamos cooperar com essa agenda? Porque eu não vou. No meu país, não. Na minha nação, não, pastora! Na minha nação, não! Oh, Espírito Santo. Cerca de 2,9 milhões de pessoas no Brasil se declaram homossexuais. Nós tivemos um aumento de 728% de lares homoafetivos, sendo a maior parte no Sudeste. Eu quero que você considere esses dados, que são um dos poucos. O Ministério de Louvor pode subir? E eu quero que você saia daqui preocupado, pensando. Eu quero que o Senhor traga sobre os seus olhos lágrimas e uma santa revolta, que é pra gente gritar: na minha nação não, na minha nação não, a minha nação tem princípios. Isso não é política, isso é Bíblia. Porque as pessoas querem confundir princípio e Bíblia com política. Não, eu estou falando de Cristo, da cruz e do que está acontecendo na nossa nação. Nós estamos aqui denunciando, e eu creio que você vai continuar essa denúncia. Eu creio que você não vai mais se omitir, porque omissão é pecado. Omissão é ser conivente. Se você não repreende o pecado, você é conivente com ele. Vem, Guilherme.
Fica de pé. Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim, Deus? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser militam carne e espírito, em uma guerra infindável, a qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na tua lei. Tu és o meu amado. Peça isso. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Olha para mim aqui rapidinho. Daqui a pouco o culto vai terminar, mas eu preciso que você entenda o que está acontecendo dentro desse ambiente. Primeiro passo: não se assuste com o que foi pregado aqui, mas que os teus olhos espirituais sejam abertos e você tome vergonha na sua cara com a sua família e se levante e seja homem, seja mulher, seja crente, seja servo, porque está na hora da igreja se posicionar, está na hora da tua casa se posicionar, está na hora dos teus filhos se posicionarem, na faculdade, no colégio, na rua, não importa, está na hora da igreja ser igreja. Até quando a gente vai ficar permitindo? Até quando a gente vai ficar se associando? Olha para mim aqui, por que tem gente que entra aqui e não aceita Jesus? É por causa do teu e do meu comportamento. Que aqui a gente prega uma coisa, aqui a gente canta uma coisa, aqui a gente levanta a mão, aqui a gente dá glória, mas chega lá fora, só Deus na tua vida. Teu comportamento não condiz com aquilo que você prega aqui dentro. Meu comportamento não condiz com o que eu prego aqui dentro. Então, antes de perguntar se tem alguém que precisa aceitar Jesus, fica uma ressalva com a palavra que foi pregada. Está na hora de você se posicionar e ser crente de verdade. E eu preciso perguntar, antes que o ministério de louvor continue, eu preciso perguntar: cadê o corajoso ou a corajosa? Gente, eu não sei nem, eu não vou fazer o apelo não, tá? Eu vou perguntar quem é que quer ser crente de verdade. Corre aqui na beirada desse altar.
Guilherme, eu entendo que eu preciso mudar, eu entendo que eu preciso evoluir, eu entendo que eu preciso amadurecer, eu entendo que esse é o momento que eu preciso avançar em Cristo. Toca na beirada do altar. Quem quiser ser crente de verdade, toca na beirada do altar. Vai, ministério de louvor, pode cantar. Pode cantar. Então liberta-me, liberta-me, liberta-me. Pede a Ele, abre a tua boca e peça. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Esse é o teu momento Quando estou em tua presença, de você abrir o teu coração, mudar o teu comportamento, aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é só mudar de vida. Aceitar Jesus é entender que não tem como viver uma vida longe da presença dele. Aceitar Jesus é entender que o estilo de vida que eu escolhi viver não me serve mais, não me cabe mais. Que o que Ele tem para minha vida e para fazer em mim, através de mim, é maior do que o que eu escolhi. Eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Ao te conhecer, Vai. todo o meu ser Chama ela aí. se enche Vem cá. de bondade. Isso. Você, vem cá na beirada do altar. Você na beirada do altar. O Senhor na beirada do altar com ela. Traz ela. O Senhor na beirada do altar. O Senhor na beirada do altar. Os crentes ligados. Você na beirada do altar aqui, ó. Vem. Na beirada do altar. O Senhor, ora por ele aqui. Isso. Isso. Missionária Mariana, sobe aqui, por favor. Isso. Missionária Juliana, sobe aqui, por favor. Pastor Carlos, sobe aqui, por favor. Traz a esposa do Júnior também. Sobe aqui. Sobe aqui. Pega o celular da mão dele ali, ó, fazendo favor. Um crente muito ligado para dar um abraço nele. Isso. Presbítero Paulo, sobe aqui também, fazendo favor. A igreja ligada, irmão. A igreja ligada. Isso, isso, isso. Na beirada do altar, meu filho. Vem. Meu amigo, vem aqui, ora por ele. Então liberta-me de mim. Eu quero ser. Vai acontecer um rebuliço. Se você estiver aqui, Canto, rebacabana, xandarábria. então enche-me de Vem. ti, até que não haja mais espaço. Tem óleo fresco na tua mão. Quando estou Sobe aqui. Tem autoridade na tua mão e na tua boca. Pode tocar nas pessoas, vai. Deixa Deus te usar. Sobe aqui, minha irmã. Deixa Deus te usar. Pode orar por quem você quiser, vai. Deixa o Espírito te conduzir. Deixa o Espírito te conduzir. Sopra, renova, liberta, levanta, fortalece, ergue, sopra, levanta. Que a tua palavra seja fogo nos ossos. Que a tua palavra seja
Deixa ele passar. Deixa ele passar. Deixa ele te libertar de você mesmo. 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 Deixa ele te libertar de... Chega da carne superar as vontades do Espírito. A partir de hoje, o Espírito vai reinar sobre a carne. Grita isso. Que reina. Sinagogas de Satanás, missionária Juliana, estão sendo derrubadas essa manhã. Tronos de Satanás em lares estão sendo derrubados essa manhã. Satanás está perdendo território. Satanás está perdendo legalidade. Satanás está perdendo. Se você permitir que essa palavra que foi ministrada aqui invada a tua casa, invada o teu seio familiar, Satanás vai sair de lá por intermédio da palavra, da palavra, da palavra. Quebra, quebra, quebra.